longevidade. Oferecimento Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. Hoje, no quadro Longevidade, vamos falar sobre como pensar no futuro e se preparar para viver mais e melhor, cuidando da saúde, cultivando vínculos, aprendendo sempre e valorizando cada etapa da vida. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Luciano Zufo, urologista e sócio fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao quadro Longevidade. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade nesse quadro que é muito importante para a gente falar sobre um pouco mais ainda sobre a questão do envelhecimento e de como a gente pode ter uma vida mais saudável, né? Doutor, por que é importante pensar no futuro e se preparar para uma vida longa? Bom, cada vez mais nós estamos vendo que a população está envelhecendo mais rápido, né? E a gente tem que pensar com qual qualidade nós vamos envelhecer, né? Então, a gente tem aí várias teorias, né? Se a gente for ver sobre longevidade, várias teorias. Mas a principal teoria é da gente se preparar, né? Então, a gente fala que cada vez mais, desde pequeno, as crianças já têm que ser educadas a como pensar na vida do futuro, como pensar na saúde que essa criança vai ter no futuro, porque o que ela vai fazer durante a sua vida jovem é também o que vai repercutir durante a vida mais adulta e na vida, digamos assim, no adulto jovem e no velho. Existem várias teorias, mas eu acho que a que mais a gente pode falar assim, que condiz mais com o mundo atual, é a do Peter Attia, que ele fala no livro dele, Outlive, que ele fala que a gente tem que combater os 4 cavaleiros do apocalipse, que são as doenças neurodegenerativas, o câncer, as doenças metabólicas e as doenças cardiovasculares. Ou seja, se a gente combater desde pequeno com ações que venham prevenir essas doenças, automaticamente nós vamos estar aumentando a longevidade. Como os vínculos sociais influenciam a longevidade e a qualidade de vida? Bom, aí a gente já entra numa seara bem interessante, né? Quando a gente estuda as zonas azuis, as blue zones, a gente vê que são zonas completamente uma longe da outra. Tem uma zona lá no Japão, a outra no Caribe, a outra nos Estados Unidos, na Itália. E aí, quando você analisa, você vê que o fator mais importante que eles têm, claro, cada uma tem uma característica mais forte, mas o fator mais importante que eles têm é o convívio social. E a gente sabe que o convívio social e a socialização de qualquer pessoa faz com que aumente muito estímulos que vão propiciar, trabalhos mostram melhorias na questão de diminuição da progressão de Alzheimer, de outras doenças neurodegenerativas, melhoria do bem-estar, diminuição do risco cardiovascular. Então, a socialização é uma coisa muito importante. E o que a gente vê? Que por muitos anos, a pessoa, a partir do momento que ela se aposentava, ela de certa forma também ela ia se retraindo dentro da sociedade, ou seja, ela deixava de ter atividade social. E isso, de certa forma, também prejudica muito a questão de você também viver com uma qualidade de vida melhor. Então, hoje, eu acredito que a gente tem hoje de ciência que mostra nos trabalhos é que a socialização é um papel fundamental. Não pensar em socializar a pessoa ou a pessoa parar de socializar, ela aumenta riscos enormes de depressão, de outras doenças também, que vão levar a um desfecho não muito favorável da vida dessa pessoa. Como a curiosidade e o aprendizado contínuo contribuem para um envelhecimento saudável e ativo? Bom, diz que mente sã, corpo são, né? Tem uma frase que é muito importante e fala isso. E eu acredito que você sempre estar buscando conhecimento e você estimulando o cérebro, você também vai ajudar a você ter nova visão do mundo que você vive. Dentro do Magno Três Figueiras, São Pietro, a gente começou agora, desde outubro, um projeto que se chama São Pietro Senior Academy, que é o quê? São aulas
dentro de assuntos que os próprios moradores escolhem, eles têm como se fosse uma universidade. Claro que não é com todas as regras, mas é um momento da pessoa, quem sabe, voltar no passado e reviver aquele momento de estudo. E também tem a função de estimular. Nós fizemos isso com a parceria com a Ciclos e a gente teve uma alegria de ver que isso foi muito legal para eles. Eles estão estudando nesse semestre, eles estão estudando História da Arte e Filosofia, e para você ver como isso repercute, eles discutem, fazem com que eles tenham conexões com coisas que aconteceram no passado, e tudo isso é uma forma da gente trazer para essa pessoa que está envelhecendo sensações que no passado ela viveu. E isso faz com que ela entenda coisas melhores, ela consiga aceitar, às vezes, o próprio momento que ela vive, né? Que é óbvio que uma pessoa de 83 anos, ela não vai ter a mesma elasticidade, a mesma habilidade de um adolescente de 23. Mas a mente dela, muitas vezes, ela pode estar muito melhor do que um jovem de 23, porque ele já teve uma vida onde ela teve, digamos assim, uma jornada de vida que acumulou muito conhecimento para ela. E às vezes hoje ela vai ter visões sobre as mesmas situações que ela teve no passado, com uma visão de vida e com uma posição bem diferente. Quais atividades e recursos ajudam a manter saúde, autonomia e bem-estar? Bom, a gente tem hoje um mundo que está extremamente tecnológico, nós estamos chegando na medicina 3.0, 4.0 e a gente sabe que isso vai evoluir muito. E aí, quando a gente pega o Peter Diamandis, que é um grande estudioso, né, sobre a questão da tecnologia, saúde e da longevidade, tecnologia e saúde, a gente vê que ele fala que nós vamos ter o ser humano que vai viver 140 anos. E a medicina, a tecnologia, todo o conhecimento que nós estamos adquirindo vai fazer com que essa pessoa consiga chegar lá com vida. Porque nós temos um envelhecimento também do corpo. Então, a medicina de bioestimulantes, a medicina de alto padrão e a medicina extremamente focada no ser humano, digamos, bem específico, ela vai trazer essa longevidade com condições. Porque uma coisa é você viver mais, outra coisa é você ter condições de sobreviver a essa longevidade que você está tendo. Porque as nossas células envelhecem na velocidade normal, o nosso corpo, ossos, eles não foram projetados para você viver 130, 140 anos. Então, essa evolução tecnológica, essa evolução da medicina vai fazer com que a gente consiga, de certa forma, suportar esses anos a mais que nós vamos ter, né? Então, eu acho que é muito importante essa evolução tecnológica e nós temos que estar atentos a elas. Nós não podemos chegar e falar, não, isso não vai acontecer. Está acontecendo. Um exemplo é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial está acontecendo e há 5, 6 anos atrás todo mundo fala, isso vai demorar. Hoje não se concebe mais você não falar disso em qualquer que seja a área, né? Estamos preparados como sociedade para reconhecer e valorizar a experiência e o conhecimento das pessoas mais velhas? Olha, Paulo, isso é uma coisa que a gente conversa muito e a gente percebe que ainda a sociedade, ela não dá à pessoa idosa a posição de destaque que a pessoa idosa deveria ter, né? Quando a gente fala em pessoa idosa, a gente está falando daquelas pessoas que às vezes poderiam contribuir para a sociedade e em troca a sociedade tinha que preparar as cidades. E a gente vê quais as cidades hoje que estão preparadas para uma pessoa que tenha uma diminuição de marcha, que tenha dificuldades, né? A gente anda às vezes na rua, você vê ruas esburacadas, que isso pode ser um fator de queda para o idoso. A gente vê, às vezes, nas filas, às vezes dentro dos próprios shoppings, você não vê um ambiente preparado, às vezes com bancos seriados para ele caminhar um pouquinho, descansar, caminhar. Então, esse pensamento ainda a gente não tem na sociedade, né? E eu acho que também isso é porque a gente não está preparando os adolescentes e os jovens de hoje a entender isso. Então, falta muita conectividade, às vezes, das próprias escolas, trazerem, às vezes, essas pessoas ou propiciarem que crianças e idosos
tem um convívio, porque hoje é muito comum uma família estar muito longe dos avós e as crianças não conviverem com os avós, né? Eu vejo a própria minha família, meus pais e meu sogro e minha sogra, eles vivem em cidades distantes. O tempo de convívio que meus filhos têm com os avós não é o tempo de convívio que eles deveriam ter numa relação, às vezes, que até eu tive na minha infância, que eu convivi muito mais com meus avós. E essa convivência vai criando essa consciência dentro das crianças que vão ser os prefeitos, vão ser os legisladores, vão ser as pessoas que vão criar, vão ser os arquitetos que vão criar prédios, né? Então, essa consciência ainda hoje no Brasil, ela ainda é um pouco falha, né? A gente tem uma mudança já de pensamento, mas ela ainda é um pouco falha. E ela é muito importante, por quê? Porque o modus operandi que nós vamos ter na sociedade daqui 10, 15 anos tem que estar condizente à população que nós vamos ter. E nós vamos ter uma população envelhecida. Isso também não só na sociedade, a gente está falando até no ambiente de trabalho, né? Como as empresas vão se preparar para ter pessoas mais velhas trabalhando por mais tempo dentro das suas linhas de produção. Isso é um pensamento que nós temos que ter. A gente está muito ainda ligado no tempo dos... nós temos que pensar nos jovens. Sim, nós temos que pensar nos jovens, mas nós temos um país que está envelhecendo. Então, acho que é tempo de nós também pensarmos na pessoa idosa. Na sua visão, como governos e cidades podem se adaptar a uma população que vive cada vez mais? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que virar um pouco o mindset, principalmente da saúde, em termos de prevenção, né? A gente não tem uma sociedade que busca prevenção em saúde e a gente sabe que o dinheiro é finito. Então, pessoas mais velhas, nós vamos ter mais doenças crônicas, nós vamos ter mais aumento de custos em saúde. Se você previne, você diminui o custo, né? Se você melhora a qualidade dentro de uma cidade, você faz com que você tenha menos, digamos assim, atritos dentro dessa sociedade que vão gerar problemas para as pessoas. Os governos, a gente já tem várias iniciativas boas acontecendo, tanto aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado agora criou um programa voltado a ambulatórios de geriatria. Nós temos fora do estado aqui, por exemplo, cidades que têm programas de incentivo à socialização por exemplo, São Caetano do Sul é um exemplo de uma cidade que tem várias ações para as pessoas idosas e tantas outras, né? A gente tem cidades amigas do idoso que tem várias ações, mas a gente ainda tem que buscar, eu acho que uma política de Estado para isso. E nós temos que pensar o seguinte, nós estamos falando de idosos muitas vezes, eu falei esses dias num evento que teve, nós estamos falando de idosos que têm condições de pagar e aqueles que não têm. O que vai acontecer para aquelas pessoas que vão precisar de um abrigo, de uma casa de repouso, de um residencial geriátrico, que não tem condições de arcar com isso? O que vão ser dessas pessoas? Porque o que acontece para quem tem condições também acontece para quem não tem. Então, nós temos que começar a pensar em como nós vamos conduzir daqui 10, 15 anos ou menos essas pessoas, porque elas vão precisar de ajuda. E nós vamos ter um problema e, às vezes, não pensar nesse problema antes vai ser muito catastrófico lá na frente. Porque não é simplesmente dar o local para ele ficar. Nós temos que pensar em que condições e como nós vamos fazer com que essas pessoas continuem vivendo e tendo condições de vidas dignas durante essa vida que eles vão ter a mais e vão viver aí 80, 90, 100 anos. Luciano Zufo, médico urologista e sócio do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, agradecemos pela participação no quadro Longevidade. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado aí por essa parceria que nós tivemos aí e com certeza esse quadro é muito importante aí para o futuro e para a longevidade aí de todo o estado. Obrigado. O quadro Longevidade conta com o apoio do Magno Três Figueiras São Pietro, uma inovação no conceito de residência sênior de alto padrão em Porto Alegre, operado pelo Grupo São Pietro Sênior, oferecendo um ambiente exclusivo e serviços premium de cuidado e bem-estar. O Magno Três Figueiras São Pietro fica localizado na Rua Carlos Huber, 173, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Magno Três Figueiras São Pietro no Instagram, @Magno Três Figueiras, ou entre em contato pelo telefone 51 999 29 3752.
Magno Três Figueiras São Pietro, um novo olhar para a longevidade. Longevidade. Oferecimento. Magno Três Figueiras São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade.